Fala aí, nação São Paulina, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desde já eu quero agradecer a você que faz parte da nossa página, do nosso canal aqui no YouTube, e a você que nos segue lá na nossa página no Instagram. Então eu quero pedir também para você que não nos segue lá no nosso Instagram, já nos segue lá, que lá eu vou começar a postar notícias atualizadas do nosso tricolor do Morumbi. Então, desde já, seja muito bem-vindo à coletiva do Felipe e vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, falar sobre o empate entre São Paulo e Palmeiras, um clássico, um majestoso, o primeiro choque rei da temporada. Sem mais delongas, roda a vinheta, editor, e vamos para a notícia. Fala aí, nação São Paulina, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar falando sobre um choque rei entre São Paulo e Palmeiras, um jogo que não foi lá esse jogo todo, um jogo que não foi um clássico, aquele clássico como esperávamos que fosse, um clássico onde o São Paulo mete 3-0, um clássico onde o Palmeiras vira o jogo de 4-0, não foi esse clássico decisivo. Não foi um clássico de muitas oportunidades, não foi um clássico de muita agressividade da parte dos dois times. Mas o 0-0 deu para entender que os dois times estão ali um pouco, no meu ponto de vista, se estudando para uma possível semifinal, uma possível final, quem sabe mais à frente no Campeonato Paulista, que é o que vem acontecendo nos últimos 2 anos. São Paulo ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. E no ano seguinte, ano passado, o Palmeiras ganhou de virada, metendo os 4-0 do Allianz Parque no São Paulo. Então, é isso que está se repetindo novamente. Talvez os times devem estar se estudando, mas vamos optar aqui por algumas coisas que aconteceram durante o jogo. O meio-campo do São Paulo não muito criativo, com o Jackson Mendes, Rodrigo Nestor e o Luciano que agora que está numa posição nova, ele ainda precisa se encaixar ali naquele meio campo de criação de jogada, ele que se tornou o 10 do São Paulo, mas ainda não está mostrando fazer valer a pena ainda a camisa 10. Ele não está conseguindo ainda se encontrar naquele meio campo do São Paulo. Claro, a gente conhece o Luciano, aquele jogador que é decisivo no ataque, na ponta, um jogador que já foi artilheiro do São Paulo 2 temporadas seguidas. Só que agora o jogador ele precisa se encaixar no meio campo, precisa se encontrar. Agora que essa nova função dele, ele não está conseguindo se encaixar muito bem e ainda não mostrou o seu futebol no meio campo como camisa 10 do São Paulo. Ali na parte defensiva a gente vê que já está um pouco mais equilibrado, né? Graças a Deus, até porque é uma parte que o São Paulo não pode se preocupar. Claro, mas deve se preocupar agora com o Ferrarese, que eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Mas a parte defensiva do São Paulo é uma parte que o São Paulo está despreocupada. Por quê? Tem bom goleiro, digamos assim, bom goleiro na margem de opções para colocar, né? Felipe Alves, tem o Jandrei e o Rafael. No meu ponto de vista, o Rafael está fazendo bons jogos pelo São Paulo. Os 2 jogos que ele fez 2 boas partidas. Porém, eu acho que ele ainda está um pouco inseguro, sabe? Principalmente quando se trata de jogar com os pés. Mas tem claro aquilo, o goleiro não deve jogar com os pés. Isso é coisa do Rogério Ceni, coisa da cabeça do treinador. Mas temos que entender que o futebol ele evolui. E o goleiro, quanto mais ele aprender a jogar com os pés, saber sair jogando, facilita mais para a equipe, né? Mas o Rafael, ele tem essa insegurança ainda para sair jogando com o pé. Então, o que eu pude ver um pouquinho do Rafael ontem é que ele ainda na saída de bola, principalmente no alto, eu vi ali que ele não está muito seguro. Ele deu uma saída meio errada. Mas ele é um bom goleiro, ele tem um bom futuro no São Paulo pela frente, se caso ele conseguir ter essa sequência de titular de primeiro goleiro do São Paulo, né? Mas vamos ver ainda, ele ainda vai ter mais chances, vai ter mais oportunidade para mostrar o seu potencial no São Paulo Futebol Clube. Você concorda comigo que ele pode ser um bom goleiro no São Paulo? E que afastar de vez essa crise de goleiro, essa fase ruim que o São Paulo vem vendo com goleiros no elenco tricolor. A parte de defesa ali,
Arboleda, Ferrarese, os dois estavam fazendo uma baita partida. Sem contar que o Arboleda é aquele zagueiro extraordinário, né? Aquele baita zagueiro. E o Ferrarese está formando uma boa dupla com ele. Só que agora, com a lesão do Ferrarese, eu torço bastante para ele consiga se recuperar antes. Mas a previsão de recuperação do Ferrarese é em torno de 6 meses a 8 meses, que é muito mais que o tempo de contrato do jogador. Mas você não precisa se ficar preocupado, porque o São Paulo ele é obrigado a renovar o seu contrato, porque o São Paulo não pode devolver o jogador com contusão, lesionado ou sem condições de jogos para o time que foi contratado, né? O São Paulo não pode fazer a devolução de um jogador machucado. Então o São Paulo deve ter a obrigação, é obrigatório fazer, renovar o contrato com o jogador. Na minha opinião, o São Paulo deve fazer a compra definitiva do Ferrarese, até porque ele é um zagueiro muito bom, um zagueiro que tem uma qualidade muito boa, principalmente ali na parte alta. O Arboleda está indo muito bem na parte alta e está fazendo uma diferença muito grande, sem contar que ele é muito seguro também na parte defensiva, a parte de baixo. Ele defende muito bem. Então os dois estão formando uma dupla muito boa, sem contar que ainda tem o Alan Franco, depois que ele conseguir pegar um ritmo bom ali, se adaptar ao futebol brasileiro, ele pode fazer um trio de zaga ali muito forte, entre Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, e a gente ainda pode acreditar que tem nessa zaga ficar mais tranquilo e acreditar que fica bem mais tranquilo, porque a gente ainda tem o Diego Costa, que é um baita zagueiro, que vem se mostrando e evoluindo a cada jogo que passava, né, na temporada passada, e ele cresceu bastante como jogador. Então essa é a parte defensiva do São Paulo. O São Paulo está bem estruturado na parte defensiva. Jackson Mendes, que ele vem evoluindo, a gente viu que ele tem um potencial muito bom, cara. Para mim essa foi a melhor contratação do São Paulo. Claro, veio o Pedrinho, veio o Wellington Rato, veio o Marcos Paulo, mas o Jackson Mendes para mim foi a melhor contratação do São Paulo. Eu estou de acordo sim com o Felipão, a declaração que ele deu, né, que foi se a melhor contratação do futebol brasileiro foi o Jackson Mendes. E eu concordo com isso, porque o São Paulo tem essa carência ali naquele meio campo, não só na parte do primeiro volante. O São Paulo, claro, tem o Gabriel Neves, tem o Pablo Maia, tem o Luan, mas é um jogador diferente. Ele consegue dar uma estabilidade para o São Paulo na parte defensiva, ele consegue criar jogada também. No jogo passado, sem ser do Palmeiras contra o Ituano, ele deu uma bola pro Rodrigo Nestor muito bom. Ele achou e deu um levantamento ali por cima do zagueiro muito bom. Então o São Paulo precisa de um jogador que tem essa qualidade de passe. E Jackson Mendes, ele está se mostrando esse tipo de jogador. Então deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você está de acordo com isso que eu falo e se você concorda que o Jackson Mendes foi uma das melhores contratações. Na minha opinião, foi a melhor. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora falamos um contexto geral da partida. Claro que não foi um jogo que esperávamos que fosse. A gente esperava um pouco mais do São Paulo, que ele fosse um pouco mais agressivo, mas tentamos entender que o São Paulo está num processo de evolução, com as contratações que chegaram, com um elenco novo, né, que saiu 12 jogadores, já foram contratados 7, e ainda pode chegar mais jogadores, que é prioridade do São Paulo contratar um lateral. E por sinal, né, o Orejuela estreou ontem, voltando a jogar com o São Paulo, pelo São Paulo. Não foi muito bem lá na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele consegue dar uma força a mais. Mas esperamos que o São Paulo consiga fazer uma contratação de um lateral que dê resultado, né? O São Paulo precisa desse lateral que dê resultado imediato. E a partida em si, ela não foi uma partida brilhante, porque os dois times estavam basicamente retrancados bastante para que não sofresse muita oportunidade para o time adversário. E isso fez com que o jogo pudesse cair em 0-0, acabar empatado. Mas nada que o impeça de lá na frente os dois times possam se enfrentar, como vem acontecendo nos 2 últimos anos. Era semifinal, final, um jogo que vem dando o que falar, um clássico que vem dando bastante resultado para os dois times. Como eu falei para vocês no início,
São Paulo ganhou o 2021 em cima do Palmeiras e o Palmeiras ganhou o ano passado em cima do São Paulo. Então, é um clássico que vai dar o que falar ainda mais na frente, até porque as equipes estão se estudando ainda. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa partida de ontem. Sem contar que a árbitra, a Edna, né, ela não fez bem lá esse apito muito bom, né? Ela não apitou muito bem o jogo. Tinha coisas ali que ela estava deixando passar. Cartões amarelos que poderiam ser dados para a equipe do Palmeiras, também para a equipe do São Paulo. O Palmeiras reclamou bastante, até hoje está reclamando, sobre o pênalti que não foi marcado para a equipe do Palmeiras, do Arboleda em cima do Piquerez. Mas, repetindo, não foi pênalti, tá? Não foi pênalti, coisa nenhuma. Eu acho que ali ele deveria mais dar um cartão amarelo por simulação do Piquerez. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Acabou ali empatado. E a árbitra acabou que não sinalizando para nenhum dos dois lados. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a partida de ontem, sobre a péssima arbitragem, que na minha opinião foi péssima, entre São Paulo e Palmeiras. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que é para o YouTube divulgar o nosso vídeo para mais pessoas e a gente acabar crescendo aqui no nosso canal. Nos segue lá no Instagram, o link vai estar na descrição e até o próximo vídeo.